Bom dia a todos. Feliz Páscoa, né? Páscoa, né? Tudo a ver com o ensinamento de hoje. Seja um novo homem. Antes da gente nascer nesse mundo, imagine uma cena, você conversando com o seu espírito protetor. Então, você vai para a Terra, o espírito protetor falando, e sua missão é essa, essa e essa. Você vai conhecer os ensinamentos de Meishu Sama, vai praticar, vai construir o reino do céu na Terra. Ai, que bom, eu tenho essa força, eu consigo, né? É uma honra. Mas tem um porém. Você vai vir com um espírito secundário. Né? Não, isso não tem problema. Né? Pois no mundo material é necessário o espírito secundário. Então não perca para ele. Né? Não, que não tem problema. Eu sou forte, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. E todo mundo nasce nesse mundo. Né? E realmente a força da gravidade é muito forte, né? Nesse globo terrestre. Quer dizer, tudo puxando para o centro da Terra, para a matéria. Né? E dificilmente a gente não se envolve nesse movimento todo. Foi interessante porque eu escrevi aqui no papelzinho falar sobre os pássaros. E realmente eles deram as caras. Né? Por que pássaros? Todos os membros, é como se o Hikari fosse a asa que vocês recebem. Pois batendo a asa consegue sair do chão, desse chão que eu digo, do mundo material. Consegue enxergar do alto muita coisa. Né? E esse exercício de bater as asas e olhar, no começo de todos vocês, é uma alegria muito grande. É uma felicidade que não dá para explicar ao receber o Hikari, ao se tornar membro. Mas passa-se o tempo. E aquele bater das asas começa a cansar. Né? E aí, muitos desse mundo falam, para de bater as asas. Né? Pose na terra. Deixa a vida levar. Igual aquele samba, né? Deixa a vida te levar. E através de muito tempo, nós presenciamos muita gente entrando, recebendo o Hikari, ingressando na fé e também saindo, né, da fé. Mas a gente conhece também muita gente que teimou, que tem que continuar voando. Tem que continuar voando. Anos e anos. E numa determinada época da vida vem a florada. A pessoa, do nada, percebe que era um peso muito grande que estava carregando no corpo e solta o peso. Aí o bater das asas fica muito mais fácil. Né? Então, é um trabalho intenso, pois tudo está contra. Né? O mundo material puxando para a Terra, né? E a gente tentando flutuar. Numa dessas conversas com os membros, uma membro disse as seguintes palavras: eu não consigo. Aí uma dos ministros daqui falou assim, mas o reverendo teve problemas semelhantes ao seu. E ele nem por isso deixou de
né, acreditar. Mas ele é o reverendo, né, ele é especial. Né? Mas nem porque é especial não deixa de bater asa. Você vê o Dalai Lama se retira para rezar. Né? O bater das asas, uma curiosidade aqui, se o reverendo fez a vida religiosa dele, mais de 50.000 Amatsunoritos. Mais de 1.500, quase 2.000 oficiou culto. Né? Fora jorei, leitura de ensinamento. Né? Tudo isso cria uma musculatura na asa. Cria que chega um momento que o bater das asas fica não sente mais. Você veja o beija-flor, ele flutua no ar, ele para no ar. Mais de 7.000 batidas por minuto, segundo o Google, né? E ele não sente. O corpo fininho, quer dizer, o corpo é praticamente o que ele necessita. Quer dizer, na vida da gente, a gente sabe o que a gente necessita. Para que carregar tanta coisa? Né? Quer dizer, fica difícil bater das asas. Né? Mas a importância de criar-se essa musculatura. Né? Realmente, a gente pensa, fala, hoje eu vou descansar. Né? Nesse feriado, muita gente também tirou férias da oração. Tirou férias de muita coisa que a gente aprendeu religioso. Mas que no fundo, no final, o reverendo sempre falava, não descansa. Ele sempre falava, não descansa. Descansa é nós estarmos aqui. Né? Depois de termos orado junto com os pássaros. Né? Isso descansa a alma. E realmente, a vida sobre a terra é complicado. Está com muitos bichos predadores, né? Muita coisa que é veiculado pela mídia como sendo o jeito de viver bom, o jeito gostoso de viver, relaxar, né? Aí entra muito dos males do ser humano hoje, né? A bebida, as drogas, né? E todo tipo de coisa para pregar a gente no chão. Ou seja, enterrar. Mais ainda. Puxar para baixo. Então, ficar bastante atento realmente a esse movimento né, dos que estão querendo puxar e dos que estão querendo que você voe. Mudar o destino nosso é isso, né? É acreditar, né? Que batendo as asas, sem parar, não precise, né? Consiga enxergar um predador vindo. Você viu de cima, mas se você está no chão, o pássaro é muito vulnerável, muito fácil. Você vê, coitadinho dos pássaros, quebram a asa, não tem mais. Né? Em alguns minutos ele não está mais. Os predadores. Né? Mas por que eles cantam tão felizes? Né? Pois eles não precisam ficar no chão. Né? O reverendo tem o salmo dos pássaros cantando, ele sempre falava, esses são os membros. Tem que ser os membros, pelo menos. Né? Porque tem um ensinamento, Kototama 14, antigo, do reverendo Nakahashi, de 97. Ele fala sobre energia atômica. Interessante.
Isso em 97. Aqui ele mais ou menos explica que existe 2 tipos de energia atômica, que é a de fissão e a de fusão. Fissão é dividir, que é o que a gente conhece, as bombas atômicas. Você dá um clique num núcleo, ele divide, na divisão pega 2, 2 pega 4, 4 pega 8, e essa é a reação em cadeia. E a fissão, e a fusão, que é uma energia, por coincidência, a energia do Sol, né? Onde se fundem e gera energia. Então, existem essas 2 energias, fissão e fusão. A fissão, hoje bastante conhecida, usinas atômicas, tudo, bombas atômicas, né? Tudo é esse de dividir tudo. E existindo um poderio de destruir o mundo, isso quer dizer que no mundo espiritual também tem essa energia de dividir. Quer dizer, a divisão gera energia. Essa geração de energia é o que está sendo usado na civilização atual. Tudo é divisão, né? Nada é união, é tudo divisão. Você pode perceber, em qualquer campo, se bobear, está dividindo. Mesmo na religião, se bobear, abre-se subdivisões, e dentro da subdivisão, outra divisão, e assim sucessivamente. Né? E é a energia da era da noite. Energia que desencadeia, que contamina. Né? Por exemplo, uma pessoa solta uma fofoca, verdadeira ou não? Para uma pessoa, para uma outra pessoa. Aí essa pessoa sente as coisas desagradáveis dentro do coração da gente. E divide o coração seu. Aí você passa para outro. E isso gera uma, né, cadeia. Quando chegavam com esse tipo de fofoca para Meishu-sama, Meishu-sama fala assim, tá, antes de você me falar, o que você vai me falar vai ajudar na construção do reino do céu na terra? Aí a pessoa pensava, cumprimentava e saía de fininho, né? Porque ele também ia ficar chateado, ele também ia ficar triste, ia dividir o coração dele. Não, quero que some, quero que una, né? Então, realmente, esse mundo está se subdividindo sem parar, né? Em qualquer área, mesmo na medicina, né? Ninguém mais se entende, mesmo os médicos, cada um especialista agora em um órgão do corpo, né? Teve caso conhecido nosso de pessoa falou que a operação foi um sucesso, determinada parte do corpo, mas a outra, por causa dessa operação, veio a falecer. Mas a pessoa que fez a operação foi um sucesso. Pelo menos para a parte dele. Quer dizer, não viu o corpo como um todo, como uma união, né? Mesmo países, tudo. Se você parar para pensar, a energia dominante. Agora imagine o grande problema disso. Lixo atômico. Se tudo isso que está dividindo ainda não fizesse lixo atômico, mas deixa no ar a mácula, deixa no ar as nuvens espirituais. Isso é um lixo atômico. O Japão não sabe mais o que fazer com aquela usina. Já entraram num desespero, já passou do desespero, agora já ficou uma coisa tipo, fazer o quê? Está caindo água radiativa no mar que
Não tem como fazer. Já pensaram em muro de... as coisas mirabolantes que não tem como fazer. Muro de 100 metros de altura, não dá. Já está desencadeado, né? Então, o Japão mesmo fechou todas as usinas atômicas, né? E está pensando em investir bastante na geração, na tentativa, que ainda longe, né, da energia de fusão. E há pouco tempo agora, cientistas americanos conseguiram, pouquinho, bem pouquinho, mas conseguiram gerar, através de laser, um pouco de energia de fusão. Dá para acender uma lampadinha, mas o grande problema é gasta mais do que, né, que consegue. Mas primeira vez conseguiu positivo. Gastou menos do que conseguiu gerar. Então, muita esperança nessa energia limpa. Limpa em tudo. Pois não deixa resíduos, né, radioativos. E imagine um pedacinho, pouquinho de energia, um carro anda meses, anos. Isso é uma união. Hoje, países divididos pelo petróleo, países divididos pela energia, tudo isso vai fazer o ser humano voltar mais ao que mais interessa, né? Então, muito interessante essa da palestra dele, 6 de abril de 1997. E também tem muito interessante aqui também, esse Kototama 14, as 2 semanas atrás, eu querendo ter algum assunto para, né, para a palestra, me veio eu puxei esse Kototama. E justamente na época em que estava se falando da canonização de Anchieta. E aqui o reverendo conta que foi para o Japão em março, aqui é de abril, né? Ele foi em março, e com ele sentiu uma presença junto com ele, indo para o Japão. E lá, chegando lá, vocês já devem ter sabido de uma pessoa muito amiga dele, tem uma faculdade de visão muito apurada, né? Então sempre foi os olhos do reverendo, né? Falei, o reverendo perguntou, quem está comigo? Aí ele falou assim, eu vou perguntar para ele. Ele perguntou, falou, é uma pessoa assim, assim. Quer dizer, ele contou que fazia a catequização, né, dos índios no começo do descobrimento do Brasil, e que andava ali na estrada de Santos, né? A estrada de Santos, que por coincidência, muita coincidência, é a estrada que a gente pega para ir para Ribeirão Pires. E aí o reverendo olhou e falou, pergunta se ele é o Anchieta. Aí ele falou assim, perguntou o nome dele, falou, sim, sou. Mas por que você veio junto comigo? Aí ele respondeu, eu quero conhecer Meishu Sama. Aí, tá bom, vamos. Pegou o carro e o reverendo sempre sentindo a presença. E com esse senhor que tem a faculdade de visão junto com o reverendo, guiando, né? Aí ele sempre perguntava, o reverendo perguntava, o que está acontecendo agora? Chegando lá. Aí ele falou assim que o Meishu Sama o recebeu, né, com muita pompa, né, o mundo astral mudou para um jardim ocidental para que ele se sentisse bem e que passou-lhe uma missão e que ele veio, falou, se despediu e foi embora. Quer dizer, para nós de diversas religiões é complicado,
né? Ah, mas ele é católico, ele acredita em Jesus e Meixo Sama. Quer dizer, existe essa, né, divisão. Olha, a divisão nossa. Mas para o mundo espiritual, eles enxergam não um nome, enxergam a luz, né? Jesus, luz, né? Eles enxergam a luz. Então não enxergam o nome, né? Então, justamente a união com certeza é o mundo espiritual do mundo divino, né? Todos trabalhando junto. Da Sexta-feira da Paixão, nós ministros daqui do templo reunimos-nos e fomos para um templo budista em Cotia. Muitos devem conhecer, né? E lá chegando, fizemos a oração, né? Fizemos tudo da cerimônia deles, né? Almoçamos lá. E aí, na volta, chegando aqui, tivemos a oportunidade também de assistir trechos também que estava passando a Paixão de Cristo, né? E à noite era nossa oração da casa, que é feito um culto mensal da casa. E aí na abertura do salmo, foi aquele salmo no livro azul que fala que Cristo, Buda e Maomé aplaudem o meu trabalho, né? Quer dizer, olha a união, que bela união dos céus, né? Pois o objetivo maior, o que é a felicidade do ser humano, né? Mas por que o ser humano se divide tanto? É no seio da família, é pai e filhos, né? É dificuldade de entender o outro, né? Dificuldade de se colocar no lugar do outro. Mas experimentem, né? Colocar exatamente na situação da pessoa. Dá para entender, né? Dá. Então hoje, como dia de Páscoa, realmente da ressurreição, né? A nossa ressurreição, quer dizer, nascer de novo, pensar diferente. Se esse nosso jeito de pensar nos está levando à infelicidade, vamos mudar. Pois é alguma coisa... Vocês viram os pássaros? É uma gritaria. Aquilo é felicidade, aquilo é alegria por viver, né? A oração nada mais tem que ser do que agradecimento. Pois tudo é por causa da nossa mácula. Muitas vezes a gente tenta copiar de pessoas bem-sucedidas que não fazem nada disso que a gente está fazendo, não rezam, não fazem nada. Mas tem pessoas que têm muito merecimento, gente. Tem. São de outras vidas, com certeza. São pessoas boas, com certeza. Que têm uma poupança espiritual que dá para 3 vidas, 4, sei. Pessoas tranquilas, curtem a vida. E a gente quer imitar. É legal seria se pudéssemos. Mas todo mundo conhece sua limitação espiritual, né? Através da sua família, através dos seus problemas financeiros, através de tudo, da nossa dificuldade de conseguir as coisas que a gente quer, né? Essa própria dificuldade nos mostra a nossa inferioridade espiritual, a distância que ainda a gente está do ideal, né? Então, nada mais a gente tem do que agradecer, né? Porque sempre a gente recebe mais do que a gente merece. Sempre. Com certeza, Deus sempre fica tentando achar uma coisa boa em você, falar, por causa disso, eu dou isso. Mas a gente sabe que a gente não fez isso, né? A gente não fez por merecer. Então, hoje, de profundo meditação, gente, eu falo para mim mesmo. Isso tudo que eu estou falando, eu falo para mim mesmo. E realmente criar musculatura espiritual. A gente entra na preguiça. Entra, deixa cair, deixa a vida levar.
Aí tá, quando percebe, é difícil levantar de novo. Difícil, porque é uma coisa que puxa a outra, vai indo para baixo. E subir é difícil, né? Já falei, é a gravidade, né? Desculpa, eu falei bastante demais até. Um bom almoço de Páscoa para todos e agradecer do fundo do nosso coração para Meishu Sama de todas essas graças, né, que nós temos recebido diariamente. Muito obrigado a todos e um bom domingo.